Mais uma noite de terça-feira, seja bem-vindo à Escola de Fortalecimento Espiritual, Fé e Clamor. Noite de terça-feira, 31 de março de 2020. Iniciando a nossa escola, sejam bem-vindos, amigos, irmãos, amigos, que a graça e a paz de Cristo estejam sobre o coração de cada um. Iniciando a nossa escola, nós iremos falar de um assunto hoje, sendo cuidados por Deus em Cristo. Nós, em todo momento de nossa vida, somos cuidados. Em todo momento de nossa vida, de nossa existência, Deus está trabalhando em nosso favor. Dificuldades, nas melhores horas de nossas vidas, os melhores momentos e presentes, Deus se faz sempre conosco. Deus nunca falha. Deus nunca está longe. Se você ouviu isso um dia, você não dê crédito, porque de sua criação, Deus sempre está presente. Com a sua criação, Deus sempre caminha junto. Se você quiser conferir Isaías capítulo 49, a partir do versículo 10 até o 17, faça isso e você vai começar a entender um pouco mais sobre o cuidado de Deus para a sua vida. Eu quero que você apanhe a sua Bíblia, dê uma pausa no vídeo enquanto você a apanha, para que você possa acompanhar esse texto que nós estaremos lendo. Nós vamos tomar para a nossa meditação nessa noite, para o nosso aprendizado, já que é uma escola, deve haver aprendizado, sobre Romanos capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 39. Só que nós vamos estar lendo esses versículos e fazendo uma autoexplicação, ou uma explicação versículo por versículo dele. E depois nós chegaremos a uma conclusão de tudo aquilo que foi dito e da aplicação que é sugerida para a sua vida, para a sua família, para a vida de cada um. Então vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 31, lembrando que nós estamos falando sendo cuidados por Deus em Cristo. Diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo faz a pergunta aos romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? O que Paulo dizia era que não havia poder no mundo que poderia ser contra os irmãos em Roma, nem mesmo a fúria do imperador, seus soldados, as dificuldades, enfim, nada poderia ser maior que Deus. Nada poderia se opor ao Senhor, nada mesmo. Meus queridos, se Deus, Criador dos céus e da terra, é por nós, se Ele, que tem, segundo a palavra, poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno, uma palavra até que está muito em desuso na atualidade, quem é o homem para fazer alguma coisa? Quem é o homem para fazer alguma ameaça, algum tipo de situação? Quais são os nossos amedrontamentos reais na vida? Nós, muitas vezes, temos receio de muitas e muitas situações. Mas Paulo começa a dizer aos romanos que vivia naquela época sob a lei do imperador. Cada César que subia ao trono, é interessante saber que César é um título dado ao imperador romano, não é um nome. Então, cada César que subia ao poder, ele tratava diferentemente com aquela igreja que estava em Roma. Aquela igreja eram os judeus que estavam em Roma e que professavam agora a fé em Cristo. Por isso, a epístola ou a carta diz aos romanos, não é ao povo romano, mas à igreja de Cristo que se encontrava em Roma. E Paulo, ele inicia o seu dizer
ou com uma pergunta: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Criador dos céus e da terra está do nosso lado, conseguindo trabalhar a nosso favor, se Ele luta, se Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por nós, se Ele nos deu o perdão dos pecados, se Ele propiciou seu Filho estar na cruz para que nós fôssemos perdoados, quem poderá ser contra nós? De verdade, quem poderia se levantar contra a igreja de Deus? Quem poderia vencer? E aí Paulo continua esse diálogo com aquele povo. Por exemplo, no versículo 32, ele diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Paulo fala aos romanos nessa passagem o seguinte: se por amor do ser humano agradou a Deus moer a Jesus Cristo na cruz do Calvário, como não cuidará da sua igreja ao longo dos tempos, dando todas as coisas a ela? Meu amigo, meu irmão, minha amiga, minha irmã, se Deus teve a capacidade de morrer por nós através de Jesus Cristo, o Deus homem, aquele que morreu e no milagre da ressurreição nos trouxe salvação e vida. Se Ele teve essa capacidade, se Ele é por nós, ninguém pode ser contra nós. Em qual o tempo que nós ainda não entendemos que Deus está a nosso favor e Ele nos dá de graça todas as coisas, e Ele não poupou seu próprio Filho, mas entregou por nós. Ele, juntamente com Cristo, nos dá de graça a graça e todas as coisas. Fortalecimento espiritual não é um movimento cinético todos os dias, promovido por um revoar dentro da igreja ou dentro de um templo em que a igreja se reúne. Estar todos os dias sendo cuidado por Deus e conhecer o avivamento de Deus, esse movimento que nós tratamos, é um estilo de vida. Quando você se fortalece, quando você está avivado, quando você é avivado, você tem um estilo novo de vida, um estilo novo de adoração. Não é momentâneo, não é somente quando aquele pregador chega ao púlpito, eu olho aqui porque eu estou dentro da igreja, então a gente gesticula normalmente. Não é aquele pregador que está no púlpito pregando e a igreja se alvoroça, se levanta e aquela emoção, o emocional está no ápice. E aí a pessoa fala: agora eu estou avivado. Não, avivar é ter vida nova todos os dias. Ou seja, é você ter uma novidade em sua vida diariamente. E isto não acontece com movimentos, isso acontece com a leitura, a crença da palavra e a fé robusta em Deus, ainda que ela seja um mínimo, menor que um grão de mostarda. É como um grão de mostarda, é uma menor das hortaliças, mas quando ela cresce, ela dá uma árvore enorme. Procure no Google mostarda, você vai ver o que Jesus falava sobre a mostarda que está lá no Oriente, uma árvore de copa que dá sombra aos animais e ninho aos passarinhos. Quando nós precisamos passar por um fortalecimento espiritual, é o que Paulo diz aqui: aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará com ele, juntamente com ele, todas as coisas e de graça? Nós não temos um preço a ser pago, não há necessidade de pagar nada, você não deve nada. O que você precisa, o que eu preciso hoje, é somente um ato: obediência.
E essa obediência nos leva à comunhão estreita e estrita com Deus. Vamos caminhar mais um pouquinho? O 33 e o 34 diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Há no mundo alguém que possa acusar os escolhidos de Deus? Nada pode se levantar contra os cristãos sinceros, pois quem os justificou foi Cristo. Paulo, sabendo das dificuldades impostas por Roma, o império, anima a igreja com palavras que eles talvez não tivessem lido nem mesmo ouvido de ninguém ainda. Mas o que mais chama a atenção no ler esse texto é que ele diz que Cristo, estando à destra de Deus, intercede por nós. Preste bem atenção. Quem é que pode intentar alguma coisa contra a nossa vida? Quem é que pode intentar alguma coisa contra nós? Quem nos justificou? Quem trouxe a justificação? Foi o próprio Deus que criou os céus e a terra, nos criou. Se Ele nos trouxe a justificação, não há possibilidade alguma de alguém nos acusar. A pessoa pode até pensar, eu não estou falando, meu querido, vamos entender a acusação. Eu não estou falando aqui se você faz algo que não convém, eu não estou falando aqui se o seu procedimento não é correto no mundo. Eu gosto muito de dar essas paradas, fazer essas explicações, para que não se abra brechas para pretextos dentro dos textos e nos contextos e nas explicações. Se nós estamos numa escola, nós não podemos deixar pretextos dentro dos textos. Falar assim, olha, mas o pastor me disse que ninguém pode me acusar. E nós estamos falando, meu irmão, de coisa espiritual que reflete na nossa vida física. A reflexão, o refletir na nossa vida física. Ninguém no mundo espiritual, ninguém na área espiritual, o diabo não pode nos acusar, porque quem nos justifica é o próprio Deus. Ou seja, quando ele vai nos acusar, leia Jó. O livro de Jó é uma maravilha para que nós entendamos isso. Quando ele vai nos acusar, nós temos Cristo à nossa frente. Depois da cruz do Calvário, depois que Jesus disse assim, olha, consumado está. Todas as coisas que estão à nossa frente não é nossa, não somos nós. Entenda, quem tem ouvidos, ouça e entenda o que eu estou dizendo. Todas as coisas que estão à nossa frente é vista como Cristo, porque Cristo através de Deus e Deus através de Cristo nos justificou. Sabe, eu fico pensando que nós não merecíamos o que Deus fez, nós não merecemos o que Deus faz, mas Ele faz, mas Ele é Deus. Quem somos nós para falar isso ou aquilo, ou querer ensinar a Deus alguma coisa? Ele é Deus. Não há como. Se pensa Deus que se age Deus sobre nós no merecimento ou não merecimento, eu posso chamar isso de misericórdia. Se Deus tem misericórdia da nossa vida, isso é um ato dele. É Ele quem te justifica, é Ele quem me justifica, é Ele que nos justifica. Ah, mas fulano hoje fez isso, fez aquilo outro e está na igreja. O papel do médico não é para unção. Aliás, pelo contrário,
Nem os doentes às vezes procuram os médicos. O camarada está doente, ele chega, vai ali numa farmácia, compra um remédio qualquer, se automedica, passou aquele sintoma, não curou, passou os sintomas. Aquilo que estava perturbando, ele para. Não, agora eu não preciso mais de médico. Médico para quê? Bobagem. Eu já estou curado. Não. Mascarou-se uma doença e naquela mascaração da doença achou que tem a cura. Com Cristo, Cristo não é remédio. Cristo não é paliativo para a doença. Cristo é cura. E a cura chama-se justificação. E a nossa doença, a doença que nós trazemos em nós, é o pecado. Isaías, capítulo 53. Ele foi moído por nossas transgressões. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essa é a enfermidade. E as pisaduras de Cristo, o seu sacrifício na cruz, é a nossa cura. Guarde isso. O 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou o perigo? Ou a nudez? Ou a espada? Comentário: quem poderá ou mesmo ousará nos separar do amor de Cristo? Qual estado na vida poderá fazer isto? Pode ser o homem, por sua conta e risco, se afaste de Deus. Pode ser que haja um esfriamento na vida humana por causa das circunstâncias que se passam na vida. Mas Cristo, independente de qualquer coisa, nos amará e sempre nos amará. A Cristo, meu querido, não há falha. Em Cristo não há falha. Em Cristo não há sequer um momento de vacilação. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Me responda. Responda para você mesmo. Quem pode nos tirar da presença de Cristo? Se Ele mesmo nos salvou, se Ele mesmo morreu por nós, é a tribulação? Não. A tribulação pode fazer com que eu esfrie na fé e aí eu já não creia que Cristo está mais comigo. A angústia, o angustiado muitas vezes não vê possibilidades nem na benesse, nem naquilo que é bom, mas Cristo está lá. Perseguição? Tem alguém te perseguindo, meu querido? Dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, há alguém te perseguindo, até mesmo dentro das igrejas, dos templos. Isso pode te separar do amor de Cristo? Jamais. Ele está lá, ou Ele está com você. Fome? Não. Fome é o saciamento, ou seja, a falta do saciar do físico, da necessidade humana. Quando você sacia a sua fome, você momentaneamente está tranquilo. Mas o ser humano com fome, ele não suporta as dificuldades. Você pode suportar, eu posso suportar dificuldade com muitas e muitas coisas, mas com fome não se chega à razão. E não se chegando à razão, não tendo condição de pensar, porque é uma necessidade humana se alimentar, que seja ainda do mais básico, não do luxuoso,
daquilo que é supérfluo para a saúde, não. Daquele mais básico, arroz com feijão, um ovinho frito, um pedacinho de carne, uma verdura. Mas ainda assim, se o seu corpo ficar sem alimento, desfalece. Desfalecendo, não há como haver razão, consciência plena. E aí nós acreditamos que estamos separados do amor de Cristo. Ainda a nudez. Hoje, na atualidade, é difícil até falar de nudez, porque apesar dessa situação momentânea que nós estamos passando, o segmento do Brasil, de uns anos para cá, com R$10 você compra uma boa roupa. Ah, pastor, R$10 não é uma boa roupa. R$10 é uma roupa razoável, mas é um razoável que te veste. Te vestindo é bom. Nós muitas vezes qualificamos o bom como aquilo que tem uma marca, como aquilo que tem uma etiqueta. E o bom não é isso. O bom é aquilo que está servindo para você. Está te vestindo? É bom, é ótimo. R$10, R$15, que é isso, pastor? Eu gosto de comprar uma calça de 180, tudo bem, querido, parabéns por isso. Eu compro uma de 60 e visto a mesma coisa, e visto durante um bom tempo. Então nós não podemos quase que nem falar de nudez, a não ser por aquelas pessoas que estão, infelizmente, pela má distribuição e pelas faltas de oportunidades desta vida terrena, que estão realmente necessitadas. Aí o nosso papel, sabe qual é? É ajudar, é mexer naquele lugarzinho mais difícil que você e eu temos, chamado bolso. Aí nós conseguimos fazer alguma coisa para alguém. Dessa forma, sim. Mas é essa nudez também que nos separa do amor de Cristo? Não. Terminando, o perigo ou a espada? Também não. Pelo contrário, se você estiver em perigo, eu estiver em perigo, nós seremos guardados por Cristo. Nada desses fatos nos separa do amor de Deus. Pelo contrário, nos une ao amor de Cristo, para que possamos, como igreja, e agora eu estou falando para você, desde o início eu estou falando para você que professa a fé cristã e que sabe que o seu socorro está no Senhor, somente no Senhor. O que nós temos, irmãos, na terra é auxílio daquelas pessoas que são gabaritadas e capacitadas para nos ajudar, mas o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Haja vista que nós estamos vivendo no mundo uma dificuldade em que as pessoas agora, em que muitos cientistas estão trabalhando para que seja sanada essa situação, mas eu, como cristão, professo agora nesse vídeo e em qualquer lugar: a ciência só é possível porque a sabedoria é divina. Não há como você não aceitar isso, não há como você não reconhecer isso, sendo um cientista. Não há como você deixar de reconhecer isso. Você não pode ficar sem reconhecer. A inteligência, essa máquina, pertence ao Criador. Crendo você ou não, o bom, sabe o que é? Deus não precisa da nossa crença. A nossa crença é o que nos faz acreditar e estar nele. Mas Ele não precisa da nossa crença para ser Deus ou fazer as coisas. O que Ele precisa é que o seu povo o professe diante de qualquer situação. E é isso que nós estamos fazendo. É a nudez, é a espada. O que vai nos separar do amor de Cristo? Nada, absolutamente nada. Ele nos ama. 36 diz assim: como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro.
Por amor de Jesus, Paulo dizia aos romanos que enfrentava a morte todos os dias, sendo considerados ovelhas, indo direto ao matadouro, estando sempre negando a si mesmo, não considerando sua própria vida, vontade, andando na contramão do sistema do império, pela fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós obedecemos às autoridades. Está escrito que devemos fazer isso. Mas somos pessoas, e precisamos ser pessoas, que andamos na contramão do sistema de crença de toda a sociedade. Nós precisamos acreditar no nosso Deus, nós precisamos ter fé. Fé é o que movimenta o Deus do impossível, porque nós só agradamos ao Senhor se tivermos fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. E muitas vezes nós somos zombados, somos criticados, somos chacoteados, vamos assim dizer, e chicoteados até com a língua, com as palavras. Muitas vezes pessoas nos perseguem, não sabendo que quando nós dobramos os joelhos, quando nós nos rendemos ao Senhor, nós continuamos a contrariar todo o sistema e oramos por aqueles que nos criticam, que nos perseguem muitas vezes. Nós oramos, buscamos ao nosso Deus. Somos como ovelha levada ao matadouro. Muitas vezes, caminhando, indo ao matadouro, sofrendo perseguições, dificuldades. Não pense você que no Brasil não há dificuldades para aquele que professa Cristo, porque há, mas somos lúcidos nas nossas palavras. Eu estou dizendo de quem leva a religião a sério. Eu estou dizendo de quem leva cristianismo a sério. Eu estou dizendo da pessoa que está com Cristo a sério. Não é qualquer balela, falácia, conversa fiada. Eu estou dizendo daquele que leva o Evangelho de Cristo como uma bússola que dá o norte, independente de qualquer lugar, espaço que ele esteja. Eu estou dizendo dessas pessoas, são levadas ao matadouro todos os dias, criticados, perseguidos, muitas vezes dentro de casa, muitas vezes passando por desânimo, mas buscando ao Deus vivo de Israel, aquele que tudo pode, aquele que te abençoou, aquele que te guardou, me guardou. É isso que o apóstolo Paulo trabalha. E nós vamos aqui ler os 3 últimos versículos juntos. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Comentário. Mas as últimas palavras do apóstolo Paulo neste capítulo é que deu a real convicção aos irmãos romanos de estarem indo trilhando o caminho certo para a carreira que foi proposta a ele. Nada poderia separar os irmãos do amor de Cristo, nada mesmo. Paulo trata da esfera visível e invisível para que eles entendessem estas coisas. Meu amado irmão, é isso que precisa nutrir a nossa vida, a nossa existência cristã, o nosso crer. É isso que precisa nutrir o nosso espírito, é isso que precisa nos ligar todos os dias ao nosso Deus. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou.
Amém? Que a sua vida esteja sendo abençoada nesse tempo. Pega esse texto e leia, releia, leia de novo, sabe? Faça desse texto um texto de cabeceira. Não estou dizendo para fazer amuleto, porque todo o texto bíblico e todos os textos bíblicos são salvíficos e, além disso, são evangelísticos e, além disso, tratam, glorificam e exaltam o nosso Deus. Não é para você fazer amuleto, é para que você entenda que Paulo estava convencido que nada, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação seria ou será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? A aplicação para a nossa vida, diante de tudo isso dito, e eu teria muito mais, mas o espaço é pequeno, não daria para gravar aqui 2 horas de estudo, porque é muito pequeno, né? Até para o irmão ouvir seria meio complicado, mas diz assim a nossa aplicação para a vida. Primeiro, em toda e qualquer situação, Deus sempre estará ao nosso lado. Segundo, Deus sempre nos guardará em nossos momentos de angústia, pense nisso. Terceiro, nas nossas tribulações somos mais que vencedores por Cristo, que nos amou primeiro. Fomos salvos, regenerados, justificados, enfim, temos agora por direito o nome de filhos de Deus. Quarto, e a maior garantia é que nada nos pode separar mais de Cristo, pois o amor dele é que mantém o seu povo. Por isto, meu amado irmão, mantenha-se firme na fé, melhorando a cada dia a sua vida com Cristo, mantendo-se na dependência total de Deus, tendo o prazer de servi-lo e amá-lo, pois você nasceu de novo quando conheceu a Cristo. Foi para servi-lo e honrá-lo a qualquer preço ou custo, sabendo que nada pode interferir neste relacionamento. Quem pode impedir o cuidado de Deus sobre sua vida é você mesmo. E quem pode aumentar este cuidado sobre a sua vida é você mesmo. A única pessoa responsável por se relacionar com Deus é você. Por isto, é pessoal e intransferível. Para terminar, Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Que a graça do nosso Deus Pai esteja